Você já sentiu raiva por ainda sentir raiva? Como se algo lá do passado estivesse sempre pronto para envenenar seu presente. Uma lembrança que arde, mesmo depois de tantos anos. Um nome que aparece, e seu peito fecha. Uma palavra dita, e o sangue ferve. A vida seguiu, dizem. Mas dentro de você tudo ficou parado. Te ensinaram que perdoar é esquecer. Que é virar a página. Que é sorrir e seguir em frente. Mas como seguir, quando o que te feriu ainda está te prendendo? E se o perdão não for sobre o outro? E se o verdadeiro perdão for um ato de libertação da sua própria mente? Este vídeo não vai te pedir para esquecer, nem para fingir que nada aconteceu, mas vai te mostrar como a dor que você enterrou ainda dita o rumo da sua vida. E talvez, só talvez, ao entender isso, você consiga finalmente quebrar as correntes invisíveis que te mantêm refém. Continue assistindo, porque a resposta não está no passado. Ela está na ferida que ainda sangra em silêncio. Há dores que não gritam. Elas apenas existem, como uma presença constante na sombra dos seus gestos. Você acorda, respira, trabalha, convive. E mesmo assim, sente aquele peso sem nome. Como se arrastasse correntes que ninguém mais vê. Mas essas correntes existem. Elas estão nas respostas automáticas. Na necessidade de agradar. No medo de ser rejeitado. No impulso de se afastar de quem tenta se aproximar demais. São feridas invisíveis, que foram abertas quando você ainda era pequeno demais para entender o que acontecia, mas grande o suficiente para sentir tudo. Quando alguém que você amava te ignorou, quando você foi humilhado e chamaram de drama, quando chorou e mandaram engolir o choro. Essa criança ferida não desapareceu. Ela apenas aprendeu a sorrir com os lábios, enquanto gritava com os olhos. E agora, já adulto, você chama isso de jeito de ser. Mas no fundo, sabe que há algo errado. Algo que te prende. Algo que dói. Se você continuar aqui, talvez comece a enxergar onde exatamente essa dor começou. Você aprendeu a calar. Porque falar nunca adiantava. Porque toda vez que dizia o que sentia, era ignorado, criticado ou ridicularizado. Então, você se fechou. E começou a colecionar silêncios. Silêncios diante das injustiças. Silêncios nas relações. Silêncios até quando tudo dentro de você gritava por socorro. Mas existe um grito, que nunca foi ouvido. O da criança que você foi. Que só queria ser vista. Só queria ser protegida. Só queria existir, sem precisar se moldar. Hoje, você ainda sente esse grito ecoando. Ele aparece quando você se sabota. Quando desiste de algo que queria muito. Quando explode por coisas pequenas. Quando não consegue confiar em ninguém. É o grito silencioso de quem aprendeu que sentir é perigoso, que mostrar dor é fraqueza, que não pode contar com ninguém. Esse grito não faz barulho, mas corrói por dentro, e você o carrega como se fosse parte de quem é. Mas e se não for? E se esse grito for só um pedido antigo, de alguém que ainda espera ser ouvido? A próxima resposta não está no mundo, está dentro do eco que você aprendeu a ignorar. Já passou. É isso que você repete. Como um mantra. Como uma tentativa de convencer a si mesmo. Mas não passou. Você apenas empurrou para um canto escuro da mente. Enterrou a dor debaixo de uma rotina agitada, de piadas forçadas, de um suposto crescimento. Mas há uma mentira que todos contamos, e ela tem nos destruído aos poucos. A mentira de que perdoamos, só porque deixamos de falar sobre isso. Mas o corpo não esquece. A alma não esquece. E o comportamento denuncia. Você age com frieza, quando queria demonstrar afeto. Você se distancia, quando mais precisava se aproximar. Você se esconde porque ainda teme ser ferido da mesma forma. A verdade, o que você chama de perdão, é apenas negação. E enquanto isso, o trauma continua governando sua vida, disfarçado de personalidade, escudo, sarcasmo. Mas e se você encarasse essa mentira? E se em vez de seguir fingindo que está tudo bem, você decidisse se libertar? Prepare-se. A verdade dói. Mas também é o início da cura. Você acredita que está no controle, que já superou, que o passado ficou no passado. Mas por que então tudo desmorona quando alguém toca naquela velha ferida? Por que, mesmo tentando seguir em frente, você repete os mesmos padrões, se envolve com os mesmos tipos de pessoas, vive as mesmas dores com nomes diferentes? A verdade é que controlar não é o mesmo que curar. Você construiu defesas, mecanismos, máscaras. Um personagem que sabe se proteger,
mas que esqueceu como se permitir. Você age como quem domina tudo, mas vive como quem foge o tempo todo. Como um hamster na roda, correndo, correndo e nunca saindo do lugar. Essa é a ilusão do controle. Parecer forte, mas por dentro estar em pedaços. Fingir maturidade, mas evitar qualquer emoção que te aproxime do que realmente sente. Mas controlar a dor não é libertar-se dela. E enquanto você se ilude com essa força artificial, a ferida original segue aberta, ditando silenciosamente cada uma das suas decisões. Talvez seja a hora de parar de correr, porque a fuga mais longa é sempre aquela que fazemos de nós mesmos. Não foi de repente. Nunca é. A queda começa em silêncios que você normaliza, em ausências que você aprende a chamar de maturidade, em dores que você engole até se esquecer do gosto de sentir. É assim que tudo começa, com pequenas concessões da alma. Você aceita o que machuca, perdoa o que não foi pedido desculpa, sorri quando queria gritar, cala quando queria fugir, e chama isso de paz. Mas a verdadeira queda não é quando você se entrega ao caos. É quando você começa a acreditar que merece viver assim. Quando a dor se torna rotina. Quando o vazio parece conforto. Quando o trauma se disfarça de personalidade. Você se tornou funcional, mas não inteiro. Presente, mas desconectado. Adulto, mas com uma criança ferida no comando. E o mais cruel, ninguém percebe. Porque você aprendeu a esconder bem. Mas dentro, tudo está rachando. E um dia, esse abismo que você finge não ver, cobra o preço. Em crises, em doenças, em colapsos que parecem vir do nada. Mas eles não vêm do nada. Eles vêm do que você tentou ignorar por tempo demais. Você lembra do dia? Não aquele em que tudo explodiu lá fora, mas o dia em que algo quebrou dentro de você e nunca mais voltou ao lugar. Talvez tenha sido numa briga, ou num silêncio que doeu mais do que qualquer palavra. Talvez tenha sido quando você implorou por amor e recebeu indiferença. Esse foi o ponto de quebra. Aquele momento em que você desistiu, não do mundo, mas de si mesmo. Desistiu de confiar, desistiu de esperar que alguém cuidasse, desistiu de acreditar que merecia mais. E a partir dali, você sobreviveu. Construiu armaduras, criou estratégias, aprendeu a funcionar, mesmo estilhaçado por dentro. Mas aquele momento ainda está aí, gravado, intacto, como uma fotografia congelada na memória da alma. Você não fala sobre ele, quase esqueceu, mas tudo em você ainda gira em torno daquela quebra. E enquanto não voltar ali, enquanto não olhar de frente para aquela dor, nada muda. Porque você não pode se reconstruir, se nem sabe onde exatamente começou a ruir. Depois da queda, você procurou saídas. Algumas vieram em forma de distração, redes sociais, séries, trabalho sem fim. Outras em vícios disfarçados de hábitos, álcool, compras, espiritualidade superficial. Você queria alívio, mas encontrou anestesia. E o mais perigoso da anestesia é que ela não cura, só te impede de sentir enquanto a ferida se alastra. Você leu livros de autoajuda, fez promessas de recomeço, escreveu metas em cadernos que hoje estão abandonados. Talvez tenha até dito, agora vai. Mas nunca foi. Porque você buscava soluções externas para um buraco que se abriu por dentro. A falsa salvação é sedutora. Ela te oferece alívio rápido, mas exige um preço alto. Sua verdade, sua presença, sua conexão com quem você realmente é. E enquanto corre atrás dessas muletas emocionais, você se distancia cada vez mais da única coisa que poderia te curar. Encarar a dor. Sentir o que tanto evitou. Ouvir a voz que você mesmo silenciou. Mas essa voz ainda está aí, escondida, ferida e esperando. No silêncio da infância, uma voz surgiu. Frágil, mas real. Ela dizia, isso não está certo. Ela gritava, você merecia mais. Ela chorava baixinho, porque ninguém me vê. Era a sua voz, a voz do verdadeiro eu. Da criança que não sabia nomear emoções, mas já entendia a dor de ser negligenciada. Com o tempo, você calou essa voz. Enterrou-a sob as exigências do mundo, sob a obrigação de ser forte, sob a máscara de que está tudo bem. Mas ela nunca foi embora. E hoje, ela aparece nas entrelinhas do seu cansaço, no vazio que você sente mesmo depois de conquistar.
na ansiedade que explode quando você tenta apenas descansar. A mente subconsciente carrega essa voz. Ela molda seus relacionamentos, suas decisões, suas reações. Você acha que está escolhendo, mas muitas vezes está apenas obedecendo comandos antigos. A voz que você ouve agora, a da crítica, da cobrança, do medo, não é sua. Ela é o eco de dores passadas, de histórias que não foram reescritas, mas a sua voz, a verdadeira, ainda sussurra. Você só precisa parar e escutar. A maioria acredita que a mudança começa com força, com um grito, uma ruptura, um grande basta. Mas não. A verdadeira mudança começa com rendição. Ela surge no momento em que você finalmente para de lutar contra o que sente. Quando você deixa cair as armas emocionais que sempre usou para sobreviver. Quando pela primeira vez, você admite: eu estou cansado e não sei mais quem sou. A reviravolta não vem como um raio. Ela chega como um sussurro, calmo, mas firme, dizendo que talvez, só talvez, exista um outro caminho. E esse caminho começa com algo simples e assustador. Sentir. Sentir o que evitou. Revisitar o que enterrou. Encarar o que mais teme. Sua própria verdade. É nesse instante de rendição que algo se quebra, para algo novo nascer. Porque quando você para de fingir que está bem, para de fugir da dor, para de tentar parecer forte, você abre espaço para reencontrar quem foi deixado para trás. E ali, nesse silêncio íntimo, a cura começa. Tente se olhar no espelho, mas não só com os olhos, com a alma. O que você vê? Um adulto cansado, tentando parecer inteiro. Um sorriso treinado, escondendo exaustão. Olhos que já viram demais, mas nunca foram vistos de verdade. É estranho, não é? Olhar e não se reconhecer. Como se a imagem refletida fosse apenas um reflexo rachado de quem você foi um dia. Você se tornou o que foi preciso para sobreviver. Mas nesse processo, perdeu pedaços. Abandonou sonhos. Silenciou vontades. Esqueceu quem era antes de ser moldado pela dor. Esse é o espelho rachado. Uma metáfora do eu fragmentado. E toda vez que você tenta colar os pedaços, uma parte se recusa a voltar ao lugar. Porque ela carrega a dor não resolvida. E enquanto essa dor for ignorada, qualquer imagem que você tentar construir de si mesmo será só fachada. A cura começa quando você olha no espelho e não desvia o olhar. Quando encara com coragem o que realmente está ali. Um ser humano quebrado, mas disposto a se reconstruir. Você foi ensinado a evitar a dor, a fugir dela, a sufocá-la com distrações, a enterrá-la sob promessas de que vai passar. Mas e se a dor não for um castigo? E se for um portal? A dor mostra onde você está dormindo por dentro. Ela grita onde você ainda está preso. Ela aponta, com brutal honestidade, o que precisa ser olhado, agora. Você quer libertação? Então pare de tratar a dor como inimiga. Ela é a guia. É no desconforto que a verdade se revela. É no incômodo que o real eu começa a emergir. A dor não te destrói. O que te destrói é continuar fugindo dela. Cada lágrima não chorada pesa. Cada sentimento negado se transforma em prisão. Mas quando você permite sentir, de verdade, sem máscaras, algo muda. A dor vira passagem, o sofrimento vira linguagem, e aquilo que antes te feriu se transforma na chave para a sua libertação. Você está pronto para atravessar esse portal? Então, prepare-se, porque o próximo passo não é leve, mas é necessário. Não há fogos, nem vitória épica, nem uma súbita sensação de paz. O despertar é sutil, mas irreversível. É aquele momento em que você percebe, entre uma lágrima e outra, que algo dentro de você acordou. Você já não quer mais fugir, não busca mais culpados, e pela primeira vez sente vontade de cuidar. Não dos outros, mas de si. Não é uma cura instantânea, é uma aceitação silenciosa, um sim dito para dentro, reconhecendo: eu mereço me libertar. Você ainda sente dor, ainda tem medo, ainda escorrega, mas agora há consciência. E a consciência transforma tudo. O que antes era reação, vira escolha. O que antes era culpa, vira compaixão. O que antes era prisão, agora começa a se abrir. Esse é o verdadeiro despertar. O instante em que você deixa de se identificar com suas feridas e começa a reconhecê-las como partes, não da sua essência, mas da sua história. Você ainda está em pedaços, mas já não teme se olhar. E isso muda tudo.
Libertar-se soa bonito, mas custa caro. Não em dinheiro, nem em tempo, mas em renúncia. Renunciar à identidade que você construiu para sobreviver, aos vínculos que se alimentam da sua dor, à zona de conforto, mesmo que ela doa. Liberdade não é uma leveza constante. É atravessar o inferno interno com os próprios pés, sem se anestesiar, sem se esconder. É ter a coragem de dizer: eu não quero mais repetir essa história, e bancar as consequências disso. Você vai perder pessoas, vai romper padrões, vai ter dias em que vai desejar voltar para a prisão emocional, porque de certo modo ela era previsível. Mas você vai continuar, porque agora sabe: viver aprisionado é morrer aos poucos. O preço da liberdade é alto, mas o custo da prisão emocional é maior. E a alma sabe disso. Por isso, mesmo com medo, ela te impulsiona. Mesmo entre lágrimas, ela insiste: vai. Porque dentro de você, uma parte já entendeu. Ser livre não é não sentir dor, é não ser mais comandado por ela. Você começou a ouvir, não é? Uma voz diferente, mais firme, mais sua. Ela não grita, mas insiste. Não exige, mas convida. Não julga, mas revela. É o chamado da sua essência. Aquela parte esquecida que sempre esteve ali, esperando o momento em que você estaria pronto para escutá-la de novo. Ela diz: você não é o que fizeram com você. Você não é o que precisou ser para se proteger. Você é o que sobreviveu e ainda tem forças para recomeçar. Esse chamado não vem de fora. Não está em gurus, em fórmulas, em promessas vazias. Ele vem de dentro, do fundo do poço onde você caiu, e descobriu que mesmo ali, ainda havia algo seu pulsando. Você pensou que estava perdido, mas na verdade, estava sendo chamado de volta para si, para quem você era, antes da dor, para quem você pode ser, depois dela. Ouça, porque ignorar esse chamado é voltar a viver metade da vida, e você nasceu para ser inteiro. De repente, tudo parece igual, mas nada é como antes. As pessoas continuam as mesmas. O mundo segue com seus ruídos, exigências e injustiças. Mas você enxerga diferente, porque agora, ao invés de reagir, você observa. Ao invés de se culpar, você se escuta. Ao invés de fugir da dor, você pergunta: o que ela quer me mostrar? Essa é a nova perspectiva. Ver com os olhos da consciência. Sentir com a maturidade da alma. Viver não para agradar, mas para honrar quem você está se tornando. A dor ainda existe. As memórias ainda doem. Mas agora elas não definem mais quem você é. Você começa a perceber que a vida nunca foi contra você. Ela apenas usou a dor como linguagem para te acordar. E com esse novo olhar, nasce também uma nova escolha: viver com propósito, com presença, com verdade. Não é mais sobre consertar o passado. É sobre construir um presente que faça sentido. Porque finalmente, você está onde sempre quis estar. Presente em si mesmo. Não espere flores, nem aplausos. O renascimento não tem glamour. Ele acontece num silêncio profundo. Numa manhã comum, onde você acorda e percebe que algo mudou. Você ainda sente dor, mas ela já não te domina. Você ainda carrega marcas, mas elas não te definem. Você ainda se lembra do que sofreu, mas agora consegue respirar. É um renascimento imperfeito, cheio de cicatrizes, de dúvidas, de quedas. Mas é real, porque agora você não precisa mais fingir. Não precisa mais agradar. Não precisa mais repetir a história de dor que te ensinaram. Você pode escrever uma nova, com pausas, com tropeços, com humanidade. A fênix que renasce das cinzas também sente as cinzas queimando, mas ela voa mesmo assim. E você, com tudo o que passou, também pode. Não porque está pronto, mas porque escolheu não ser mais refém. Esse é o verdadeiro renascimento. Quando você se olha no espelho, e mesmo com rachaduras, consegue dizer: eu voltei. Perdoar não é esquecer, é lembrar, sem sangrar. É olhar para trás e não sentir o peso da corrente. É dizer: isso aconteceu, mas não permitir que isso determine quem você ainda será. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está pronto para romper com o ciclo. Você já carregou dor demais, já se calou por tempo demais, já fingiu força enquanto implorava por alívio. Agora chegou a hora de quebrar as correntes invisíveis, de libertar a criança que você foi,
de assumir o adulto que pode sim se curar. Não será fácil, mas você não está sozinho. Se este vídeo tocou você, fale. Escreva nos comentários a ferida que mais doeu. Compartilhe sua história, sua dor, sua descoberta. Porque quando a dor é compartilhada, ela deixa de nos controlar. E se algo dentro de você renasceu hoje, curta este vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir isso e se inscreva no canal. Vamos transformar a dor em força. Juntos, esse é o pacto.